Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dentro dessas nossas reflexões que nós temos feito sobre como nos tornarmos pessoas com menos problemas, com menos conflitos com nós mesmos, a gente vem olhando um pouquinho sobre como silenciar. E no estudo de hoje nós vamos olhar: você faz muitos planos e depois não cumpre? Isso mesmo, fazer muitos planos e desistir. Isso daí, gente, é algo muito complicado para nós. Então nós temos que imaginar que chega no final do ano, a gente faz um monte de promessas. Eu prometo que no ano que vem eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou fazer exercício. E aí a gente não faz. E isso causa uma série de problemas na nossa cabeça que nós vamos dar uma olhadinha. Então, primeiro, a gente tem que entender que todas as vezes que você faz um plano, você faz uma promessa, você está como que abrindo, se fosse num computador, um arquivo. E se fosse na vida da gente, você está abrindo uma porta. Você imagina assim uma sala enorme, muito grande, cheia de portas e gavetas. E cada vez que você faz um desses planos, você abre uma porta. E aí, se você não o cumpre, a porta fica aberta. Para começar, nós temos que entender que muitos planos que a gente faz acabam não dando certo e a gente desiste. Ou por circunstâncias internas, tipo, olha, fiquei muito doente, não deu, eu iria fazer isso, mas não deu. Ou externa, olha, perdi meu emprego e mudou tudo na minha vida, outras coisas que às vezes impossibilitam. Então não é desses que nós estamos falando. Esses, quando você tem uma justificativa muito forte, tranquilo. É como que você abriu uma porta quando você falou que iria fazer, e essa porta se fechou quando você perdeu a condição de executar aquilo lá. Você não desistiu. Que o problema é quando você começa a fazer planos e você vai desistindo desses planos. Esse desistir se torna algo comum, uma rotina, e que você nem liga mais. Imagina, com o passar dos anos, quantas portas abertas você tem dentro da sua cabeça, quantas gavetas abertas. O erro está em fazer muitas promessas, fazer muitos planos. Promessa até, gente, é algo diferente. Promessa a gente tem que cumprir. Então, na verdade, a gente não deveria fazer promessa, porque promessa é uma chantagem com Deus. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Esse se é condicional. A gente faz compromisso com Deus para nós nos tornarmos pessoas melhores e para ajudar os outros. Nós temos planos que nos afetam e planos que afetam outras pessoas. Ah, eu vou fazer uma visita para você, pode ficar tranquilo. E você nunca faz. E essa pessoa gosta de você, tem estima por você e nunca recebe sua visita. Afetou aquela pessoa e você também. Uma porta aberta. Ou você fala assim: eu vou ler esse livro, esse do Freildo. E você não lê. Então você também está abrindo uma porta e afetando somente você mesmo. Então você faz promessas do tipo: ah, eu vou começar uma alimentação saudável, e vive pizza, lanche, fast food, enlatado e chocolate, tudo que você rasga ou abre e nunca o que você descasca. Tudo isso nos afeta. Então nós temos que entender que às vezes esse fato de ficarmos desistindo dos planos pode vir desde criança, mas também isso nos afeta hoje. E nós precisamos pensar no hoje. Pegarmos o que acontece quando eram criança e trazermos para o hoje e falar assim: poxa vida, não dá para manter isso daqui, eu vou me dar mal, eu não vou conseguir ser uma pessoa feliz se eu não mudar isso. Então você precisa trabalhar isso. Então qual que é a questão que nós estamos falando? Primeiro, se você não cumpre os planos que você faz, faça menos planos. Chega no final do ano, não se encha de planos. Se você vai trabalhar, não faça planos mirabolantes que você sequer vai ter consciência que não vai cumprir, porque é muito pesado. Quando você for fazer o seu planejamento, deixe tempo. Acontecerão imprevistos.
É igual você falar assim, eu vou pegar meu dinheiro e eu vou fazer as contas e não vai sobrar um centavo, mas não vai faltar um centavo. E aí de repente acontece uma coisa e você gasta um tanto a mais lá e falta. Porque você não deixou reserva. Então quando você for fazer um plano, deixe tempo de reserva. Não encha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, tudo. Deixe tempo de reserva. Aqui eu vou tirar um tempo para quê? Porque nós precisamos de um tempo. Porque cansados, nós não fazemos nada. E a cada vez que um plano é aberto, que eu falo que vou fazer qualquer coisa, pequenas ou grandes, você está abrindo uma porta. Então imagina uma sala enorme, cheia de armários, com todas as portas abertas e todas as gavetas abertas. O que você pensa? Que bagunça. E nós fazemos isso com a nossa cabeça. Tornamos a nossa vida uma bagunça por planejarmos e não cumprirmos, por prometermos e não cumprirmos, por falarmos e não fazermos. Então, a gente tem que aprender, às vezes, a não falar, às vezes, a não prometer e, às vezes, a não planejar em excesso. E aí a gente consegue fazer o quê? Silêncio. Vou contar uma experiência para vocês. Em 2012 eu estava fazendo estudos para diácono e nós fizemos o Enneagrama. E uma das coisas estava justamente isso daí, de você começar a fazer muitos planos e não cumprir. Eu peguei uma folha de sulfite, igual essa daqui assim, e enchi de um lado, no meio e do outro, de coisas que eu fui lembrando que eu não tinha feito. E eu comecei a fazer, uma por uma. Fiquei 3 anos fazendo aquilo lá, sem assumir novos planos. E o ano que vem, o que você está planejando? Cumprir o que eu não fiz ainda. Isso estava de livros, a minha coleção de São Francisco que está aqui, e do outro lado a minha coleção de pedras. Estão todas catalogadas na plaquinha e assim por diante. E eu fiz tudo. Arrumei minhas ferramentas, tudo o que eu sempre quis, falei que ia fazer. Por quê? Porque eu precisava fechar algumas coisas dentro da minha cabeça para eu... Porque você organiza uma casa com todas as portas abertas, com todos os armários abertos, com todas as gavetas abertas? Não. Nós precisamos passar a cumprir as coisas para que nós possamos nos silenciar um pouco. E quando a gente faz a gente consegue começar a ter silêncio. Não faça muitos planos. Não prometa algo que você não vai cumprir. E se você falar para alguém que vive pedindo oração, vou rezar para você, faça logo em seguida uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma oração de intercessão por essa pessoa. Não vá, levando tudo para frente, porque isso vai acumulando na gente de uma tal forma que um dia a gente nem consegue limpar mais de tanta coisa que a gente tem amontoada, de tantas portas abertas, de tantas gavetas abertas. Se você quer trilhar esse caminho do silêncio, comece fechando as portas que você abriu e não abrindo novas portas desnecessariamente. O silêncio é uma alegria profunda que somente com muito esforço, com muita dedicação, nós alcançamos. Paz e bem a todos e a todas.